A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo a mais uma previsão da nossa lição da revista Atualidade Cristã do Ministério Internacional do Guará. A nossa revista com o tema A Excelência do Ministério Apostólico de Paulo, trazendo aqui um pouco da vida e ministério do apóstolo Paulo. E na lição de hoje estudaremos aqui o propósito do ministério apostólico de Paulo, a lição de número 4. Título da lição: O propósito do ministério apostólico de Paulo. Outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Romanos 15, versículo 12. Referências bíblicas: Gálatas 11 e 12 e 15 e 16, que diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo o homem, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Referências bíblicas em Gálatas 11, 12 e 15 e 16 do mesmo capítulo. Diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo o homem, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne e nem sangue. O objetivo geral desta lição é aprender que a conversão de Paulo e depois a sua chamada para apostolado tiveram um propósito específico da parte de Jesus. E os objetivos específicos aqui é aprender pela palavra de Deus que Paulo colocou de lado todas as suas sabedorias humanas e pregou unicamente a Cristo. Mostrar que Paulo não pregava o evangelho somente por intuição e além da direção do Espírito Santo, ele também tinha um método. E mostrar também que Paulo não pregava aleatoriamente, ele abordava temas espirituais de extrema necessidade aos homens. Na introdução fala que a razão e o propósito do ministério apostólico de Paulo era, em primeiro lugar, apresentar às nações Cristo como Filho de Deus e o Salvador prometido nas Escrituras. Jesus, ele se apresentou como aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido, mas a sua mensagem foi aprisionada pelos judeus cristãos da época, de tal forma que há quem afirme que, se não fosse Paulo, o cristianismo jamais passaria de uma seita do judaísmo, ou talvez houvesse se acabado lá mesmo pela Judéia. Na introdução nós vemos aqui que o principal objetivo do apóstolo Paulo era levar essa mensagem do Cristo que salva, Cristo ressurreto, do Cristo Redentor, para todos os homens de todos os lugares do mundo. Primeiro tópico: a mensagem de Paulo era cristocêntrica. A mensagem paulina era um contraponto ao saber puramente filosófico. O mundo paulino era compartimentado em 3 nações dominantes nas áreas do conhecimento humano. Letra A, na área da religião, ninguém superava os judeus. Letra B, na área militar, ninguém superava os romanos. Letra C, na arte do saber e das artes, ninguém superava os gregos. Portanto, se alguém surgisse com outro discurso que não fosse nesses termos, precisava ser um fenômeno se quisesse ser ouvido, sem ser alvo de muita galhofas. Foi então que Paulo chegou pregando uma mensagem totalmente diferente de tudo que eles discutiam nas tribunas. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens,
mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2:5. A pregação de Paulo, em alguns casos, foi chamada de delírio. Atos 26:24. Aqui no tópico primeiro, no subtópico primeiro, nós vemos um grande desafio para o apóstolo Paulo, tanto na área religiosa, como na área política e na área cultural. Então existiam esses 3 desafios para o apóstolo Paulo, né? Primeiro, que o que ele trazia era algo peculiar, baseado nos costumes que naquela época o povo tinha. Então, na parte religiosa, existia ali os judeus que dominavam, que era mais forte. Na parte ali da arte, do saber, os gregos eles dominavam. E na parte também da força, do militarismo, aqui da força do poder, os romanos dominavam. Então existia esse desafio para o apóstolo Paulo aqui no tópico primeiro, subtópico 1. Primeiro tópico, segunda parte. Como era Jesus conhecido na época de Paulo? Fora do âmbito dos seus seguidores, discípulos, Jesus, segundo aqui A.N. Wilson, Jesus não passava de um Hassidim, espécie de líder carismático e fazedor de milagres, como muitos na época. O conhecimento que os gentios tinham de Jesus era de um rabi que se insurgiu contra o domínio de Roma sobre a Judéia e que, por isso, foi crucificado como malfeitor. Já para a aristocracia judaica, Jesus representava uma grave ameaça aos seus estatutos que o desprezava por causa do seu livre modo de agir junto às pessoas humildes. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Lucas 15:2. Mas para Jesus, o valor da alma do poderoso vale tanto quanto a alma do pobre necessitado. A visão que o mundo tinha de Jesus era uma visão totalmente distorcida daquilo que realmente ele era, né? A visão é que ele era um malfeitor, ele era talvez aí um anarquista. Uma visão que eles tinham é que ele era um rebelde, né, que não obedecia às leis. E para alguns tinham uma visão de que ele era um curador, que ele era um profeta, ou que ele era alguém comum. Mas não tinha uma visão de que ele era realmente o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para ser ali o Cordeiro Pascual, ser aquele Cordeiro Eterno e ser o sacrifício para trazer a salvação para a humanidade. Terceira parte do primeiro tópico. Paulo devia apresentar Jesus, o Cristo. O Jesus que o mundo conhecia era diferente do Jesus que Paulo pregava. O do mundo era histórico. O de Paulo era o Cristo, o Messias enviado de Deus e Salvador da humanidade, conforme testemunho escrito enviado aos irmãos da Galácia. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, o que ressuscitou dentre os mortos. Assim, o escopo da mensagem de Paulo para os gentios era desconstruir a imagem negativa do Jesus que foi crucificado como malfeitor pelos romanos e, ao mesmo tempo, apresentá-lo como aquele que morreu inocente pelos pecados da humanidade. Romanos 6:10. O grande problema, contudo, é que, ao dizer que os romanos crucificaram o inocente, Paulo os tornava injustos e culpados. 1 Coríntios 2:8. Se quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo, logo todos nós precisamos dele como Deus remidor dos nossos pecados. O apóstolo Paulo ele mostra aqui na terceira parte do tópico primeiro o Jesus ressuscitado. Conscientiza os romanos que um inocente foi crucificado e crucificaram o inocente, mas tudo com a vontade de Deus para a salvação dos homens. Segundo tópico, estratégias de Paulo para evangelizar os gentios. No primeiro subtópico do tópico 2 fala o fator teologia na carta aos Romanos. Romanos representa o mais importante tratado teológico
do cristianismo, conforme estudam diversos biblistas. Nessa carta, Paulo cristaliza e apresenta de forma sucinta a nova visão sobre Cristo, Filho de Deus, crucificado e ressuscitado, com o qual teve uma experiência real e irrefutável, já que houve várias testemunhas. Em Atos 9:8, na estrada de Damasco, Paulo descobriu então um outro caminho para a salvação, que não a lei ou o fariseu arrogante dentro dele foi conquistado. O particularismo orgulhoso dentro dele foi quebrado e ele veio a compreender o que significa morrer e ressuscitar com Cristo. A citação acima aborda a passagem de Romanos 6:4, que é o cerne da vida cristã. Em Romanos 1, do 1 ao 5, Paulo apresenta o emissor da mensagem, que é Jesus, e a mensagem, o Evangelho, com os fatores a serem considerados para a salvação e a si mesmo como seu mensageiro, a hermenêutica. Ponto estratégico que eu vejo aqui na primeira parte do tópico 2, e Paulo ele apresenta Jesus como aquele que trouxe a boa nova, as boas novas de salvação, que é o Evangelho de Cristo, o Evangelho salvífico de Cristo. Todos aqueles que o aceitam têm uma nova vida em Cristo Jesus. Tópico 2.2, o fator estratégico na carta aos Romanos. Romanos 1, 8 a 10, Paulo deixa bem claro sua estratégia de utilizar a igreja em Roma para universalizar a fé cristã. Vejamos que ele diz a respeito de uma congregação que não fundou e tampouco conhecia, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé, porque Deus me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Romanos 1:10. Roma era uma cidade mais cosmopolita do mundo de então. A igreja em Roma era formada de judeus convertidos, gregos, romanos em outras nações europeias e orientais. Logo, pregar em Roma era uma forma inteligente e estratégica de atender o ide por todo o mundo, pregando o evangelho a todas as nações. Marcos 16:15. Muito bem, aqui no tópico 2.2, vimos que a estratégia local ou geográfica de ter uma igreja em Roma era algo fundamental, é porque ali passava muitas nações por ali, era um lugar muito, também além de ser comercial, era, digamos assim, na época o centro ali do poder do mundo, na época onde dali poderia se espalhar o evangelho para todas as nações da terra. Tópico 2.3. Convencer os romanos que, como filhos de Adão, eles são pecadores e, portanto, necessitam de salvação. Há um termo antropológico chamado de antropogonia, o qual estuda a origem do homem na terra. Os romanos e gregos tinham um conceito antropogônico, diferente do conceito judaico. Gregos e romanos, entre outros povos, tinham outros mitos para explicar essa questão. Trata-se de uma discussão que, até hoje, é travada pela ciência, a qual afirma que foi pela evolução, em contraponto aos conceitos bíblicos judaico-cristão. A Bíblia diz que o homem foi, letra A, criado sendo Adão, o primeiro homem, que toda a humanidade provém dele, em Gênesis 1, 26 a 27. Letra B, que o primeiro pecado foi cometido por Adão e logo toda a humanidade é pecadora, por herança. Por conseguinte, a teologia de Paulo consistia em fazer os gentios entenderem que descendem de um só, Adão, e só podem ser regenerados por um só, Cristo. Romanos 5,16. Foi através de Adão que o pecado veio ao mundo, o pecado e a morte. Jesus veio para trazer o que? O perdão e a vida eterna. Então há esse diferencial do primeiro Adão
e de Jesus Cristo, que veio para desfazer as obras da carne e perdoar o pecado daquele que o aceitar como único Senhor e Salvador. Paulo, tópico 3.1. Paulo acena com a teologia da fé. Os temas da teologia paulina eram praticamente desconhecidos dos judeus, gregos e romanos. À exceção dos judeus, os demais tinham os seus panteões deuses que não exigia fé salvífica e tampouco lhes ofertavam algum tipo de salvação das suas almas. Aliás, eles não detinham conhecimento sobre o tema da salvação pela fé. Criam na salvação de forma contábil, débito-crédito, ou seja, mediante méritos próprios. É então que Paulo fala: não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Tito 3:5. Calbart levanta a questão pela qual Paulo parece estar logo no início preocupado com o combate à idolatria. Combate à idolatria da autossuficiência e do privilégio religioso, combate à idolatria do materialismo intelectual e combate à idolatria do misticismo. No tópico 3, na primeira parte, Paulo tem um desafio de explicar o que é a fé. Porque até então o pensamento daqueles homens que não tinham Cristo é que o merecimento de salvação, o merecimento de algo, Deus, era pelas obras. Ou seja, que se fizesse coisa boa, os bonzinhos vão para o céu, os maus não vão para o céu. É um pensamento que até hoje tem algumas pessoas que pensam que é assim: não, fulano é bonzinho, então vai para o céu. Então aqui ele ensina que a salvação é pela fé. Fé em que? Em Cristo Jesus, acreditar que Ele é o Filho de Deus, o aceitar. Então essa é a mensagem de Paulo, a mensagem da fé. Salvos, justificados pela fé. Não somos justificados pelas obras que fazemos de bondade para alguém, não. Somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo através da fé que vem através do ouvir a palavra de Deus. Tópico 2.3. A mensagem da graça. Paulo foi escolhido por Jesus para ser um apóstolo internacional, com uma mensagem universalizada e para apresentar Jesus, qual judeus e romanos crucificaram como malfeitor, mas que, na verdade, era o Salvador de todos. A conversão e o chamado de Paulo para levar a mensagem da salvação para os gentios foram tão intensas que ele recebeu essa missão como obrigação e não como opção. Ele explica isso aos romanos quando diz: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Romanos 1,14. Quanto à ignorância dos povos, de como fazer para serem salvos, Paulo lhes disse que Jesus lhe deu um presente e lhes concedeu um favor imerecido ao anunciar, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Paulo vai falar aqui na parte 2 do tópico 3, Paulo ele fala acerca da graça, o favor que não merecemos, que o próprio Jesus fez por nós. E através disso, ele também se sentiu como uma obrigação de pregar o Evangelho, a graça. Pregou o Evangelho por causa do amor que ele tinha pelas almas, anunciar essa graça infinita para aqueles que estavam precisando de ouvir a palavra de libertação e salvação. Tópico 3.3. Cristo, ou justificador. Em Romanos 1,16, Paulo expressa o seu pensamento central sobre a necessidade que todos os homens têm a Cristo, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Primeiro do judeu não deve ser entendido como se esse povo tivesse primazia sobre os demais, quanto à justificação em si, como o povo mais necessitado dela, pois seria
uma contradição que quem detém a lei não seja justificado por aquele que ela aponta, como ele mesmo diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Paulo está aqui expressando aqui a alegria que ele tem pela justificação e através do sangue de Jesus ele recebeu o aceitá-lo como seu Salvador. Ele passa a ter orgulho de ser um cristão e quer transmitir essa alegria para aqueles que o aceitaram, aqueles que ouviram a mensagem de aceitar Cristo como Salvador, a ponto de ele dizer assim que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro os judeus e também ao grego. Quando fala aqui, primeiro aos judeus, não que seja melhor ou que seja pior, porque começando por ali, a palavra foi anunciada e de lá foi transmitida para todos os locais da terra, inclusive chegando aqui no Brasil, essa palavra que foi pregada, a palavra da justificação de Cristo Jesus. Então, não devemos jamais nos envergonhar do Evangelho, ter a alegria e a certeza de que nós somos salvos em Cristo. Conclusão: a igreja deve permanecer fiel à doutrina apostólica a fim de oferecer ao mundo o testemunho verdadeiro de Deus. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo tornam-se embaixadores de Cristo e dessa forma cumprem com autenticidade a sua vocação missionária. E não podemos nos envergonhar do testemunho do Senhor, apesar das provas e tribulações deste mundo sem fé. Pelo contrário, estimulados pelo poder do Espírito Santo, lutemos em favor do Evangelho e ofereçamos um modelo digno de ser seguido para a honra e glória do nosso Deus. Na conclusão dessa lição, nós vimos aqui que nós temos que permanecer fiel ao Senhor, pregando a palavra da graça, pregando a palavra da fé, a palavra da justificação, a palavra do sangue de Jesus. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos. Boa aula.